Amados hermanos, buenas noches. Me siento muy honrado Amados irmãos, boa noite. Eu me sinto muito honrado de que me hubiesen tenido en cuenta para estar con ustedes esta noche. para que tivesse em conta estar nessa noite com os irmãos. Cuando recibí la invitación de nuestro hermano Activir para venir a Brasil, Quando eu recebi o convite de estar com os irmãos do Brasil, estuve orando todos esos días. eu estive orando todos esses dias. Sentí carga por varios temas Eu senti carga por vários temas. y esta noche quisiera exponer Essa noite eu quero expor el mismo tema que comenzamos el primer día allá en Montemor. Eu quero pôr o mesmo tema que eu falei lá em Montemor com os irmãos. Amén. Referente al nuevo pacto Referente ao novo pacto y nuestra salvación e nossa salvação en Cristo Jesús. em Cristo Jesus. Hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, A palavra de Deus, a Bíblia, ella misma se interpreta. ela mesma se interpreta. Busquemos en la Biblia Busquemos na Bíblia los secretos, os secretos, a los misterios os mistérios que Dios nos plantea. que Deus nos dá. Amén. Amém. Vamos a hablar un poco de el deseo, el propósito del Señor Vamos falar um pouco do desejo e do propósito do Senhor, de salvar, mejor dicho, de integrar su iglesia, escogiendo gente de todas las naciones. de salvar ou de integrar gente de todas as nações. Como le dijo el Señor a Abraham, en tu simiente Como disse o Senhor a Abraão, tua semente serán benditas todas las naciones de será la tierra. bendita todas as nações da terra. Por eso Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo Por isso Ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo y decidió para decidiu para nós adiantar, sí, para desarrollar, para desenvolver desenvolver este propósito, este propósito, elegir a Abraham, después a su hijo Isaac elegeu Abraão, depois seu filho Isaque, y a su nieto Israel, o seu neto Israel, para formar un pueblo para formar um povo llamado Israel. chamado Israel. Pero vamos a ver en el curso de la historia Entretanto, vamos ver no curso da história cómo se efectuó como se efetuou esa salvación essa salvação que se extendiera hacia nosotros que se estendeu até a nós, hasta el día de hoy. até o dia de hoje. Cuando el anciano Jacob o Israel Quando o ancião Jacó, Israel, bendecía a sus hijos abençoava seus filhos en tierra de Egipto, na terra do Egito, allí en el capítulo 48 aí no capítulo 48, encontramos la bendición Gênesis capítulo 48, encontramos a bênção de los hijos de José. dos filhos de José. Ustedes saben que el primogénito de Israel era Rubén. Vocês sabem que o primogênito de Jacó era Rubem, Pero Rubén mancilló el lecho de su padre, mas ele deitou no leito do seu pai perdió la primogenitura. e perdeu a primogenitura. Entonces Israel, Então Israel, por inspiración de Dios, pela inspiração de Deus, dividió la primogenitura dividiu a primogenitura en dos em dois hijos diferentes de Rubén. filhos diferentes de Rubem. La mujer que él amaba A mulher que ele amava era Raquel. era Raquel.
De manera que cuando su esposa Raquel concibió el primer hijo y De maneira que quando sua esposa concebeu o primeiro filho dio e deu a luz a José, José fue considerado José foi considerado uno de sus primogénitos. dos seus primogênitos. Pero cuando él bendijo Entretanto, quando ele a José, José lo hizo a través fez de através los dos hijos de José, dos dois filhos de José, Manasés Manassés y Efraín. e Efraim. Manasés era el primogénito de José, Manassés era primogênito de José, pero recibió Jacob entretanto recebeu Jacó luz del cielo luz do céu para que bendijera para que abençoasse a Efraín a Efraim como el primogénito. como o primogênito. Esa es una constante en la palabra. Isso é constante na palavra. Nunca Dios le importó Deus nunca lhe importou escoger como primogénito escolher como primogênito al primer o nacido, primeiro nascido, siempre el segundo. sempre o segundo. Y así ocurrió con el mismo Jacob. Isso ocorreu com Jacó. El primero en nacer fue su hermano Esaú, Primeiro nasceu Esaú, pero él escogió a Jacob. mas ele escolheu Jacó. ¿Por qué sería que escogió a Jacob? Por que seria que escolheu Jacó? Porque Jacob era una persona ociosa, Jacó era uma pessoa preguiçosa, ociosa, mentirosa, mentirosa, era una persona era uma engañadora, pessoa enganadora. y su hermano era laborioso, E seu irmão era trabalhador, cazador, caçador, le hacía unos buenos guisos a su fazia boa padre. comida ao seu pai. ¿Por qué escogió al otro, el consentido de la mamá? Por que escolheu o outro com o consentimento da sua mãe, com o sentimento da sua mãe? Sencillamente porque ese hombre engañador y mentiroso Esse homem enganador e mentiroso tenía en grande, consideraba considerava muy grande, muito grande, muy importante muito importante las cosas de Dios. as coisas de Deus. El otro O outro no las consideraba não considerava y tuvo en menos e teve menos, pouco, la primogenitura a primogenitura. que había recibido. Ele não se importou com a primogenitura que veio Y la receber. vendió por un plato de comida. Vendeu com um prato de manjar. Después Depois, vemos aquí en la bendición de los hijos de José vemos aqui a bênção dos filhos de José. que el primogénito era Manasés. O primogênito era Manassés. Entonces Israel cruzó las manos, Então Jacó, Israel, cruzou as mãos, le puso la mano derecha a Efraín pôs a mão direita de Efraim y la izquierda a Manasés. e a esquerda de Manassés. José se disgustó José não gostou disso. y se lo reclamó a su Ele padre. reclamou ao seu pai. Y él le dijo, yo lo sé, hijo mío, Ele lo disse: sé. Eu sei, filho meu. O sea, yo sé lo que estoy Eu haciendo. sei o que estou fazendo. Manasés va a ser grande, Manassés vai ser va a ser grande, prosperado, vai ser próspero. pero Efraín Efraim, porém, va a ser padre Vai ser- de naciones. vai ser pai de nações. Efraim vai ser pai de nações. Eso lo decidió Dios. Isso decidiu Deus. Amén. Miren cómo vamos. Veja como vamos. El otro primogénito O outro primogênito fue Judá. O outro primogênito foi Judá. Judá. Aquí en el Génesis 49:10. E aqui em Gênesis 49, verso 10. Esa es la primera partecita. Essa é a primeira parte. Vamos ler a primeira parte de cima aqui. No más, de ese versículo, hermano. Sim. Do verso 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés. Amén. El primogénito, ustedes saben, tenía los privilegios de que recibía doble porción Os primogênitos tinham o privilégio de receber
dobrada a porção, dobrada a bênção de la heredad. da herança. Era el jefe político Era chefe político y religioso e religioso de toda la tribu. de toda a tribo. Y aquí vemos que al dividir la primogenitura, Aqui teve que dividir a primogenitura, le dio la doble porción deu a dobra a porção José a José, en su hijo Manasés aí seu filho Manassés y en su hijo e Efraín. seu filho Efraim. ¿Qué es la doble porción? O que é a dobra porção? Que el primogénito tenía derecho O que o primogênito tinha direito a dos partes a duas de partes la herencia. da herança. Por ejemplo, si había 5 hijos, Por exemplo, se havia 5 filhos, la heredad era dividida en 6, a herança era dividida em 6, para que el primogénito para que o primogênito tocaran dos partes. tocasse duas partes. Entonces, una parte le tocó a Efraín Uma parte tocou a Efraim, y otra a Manasés. a outra a Manassés. Pero en el caso de Judá, No caso de Judá, recibió el sacerdocio, na caso de Judá recebeu o sacerdócio, recibió el gobierno, recebeu o governo, que aquí dice, no será quitado el cetro de Judá. não será tirado o cetro. Entonces recibía sus descendientes Recebeu seus el descendentes, ser reyes reis, de Israel reino de Israel para siempre, sempre, en la persona de Jesucristo. na pessoa de Jesus Cristo. Miren, estamos poniendo algunas bases, Olhe, estamos colocando algumas bases, algunos fundamentos alguns fundamentos para lo que vamos a tratar para o que vamos tratar en esta hora. nesta obra. Cuando recibió el reino David, Quando Davi recebeu o reino, al morir David, ao morrer Davi, lo sucedió su hijo Salomón. ao morrer Davi sucedeu Salomão o reino. Pero Salomón hizo Salomão fez lo malo o que era mal delante del Señor. diante do Senhor. Podemos leer en el primer libro de Reyes, Podemos ler no primeiro livro de Reis, capítulo 11. capítulo 11. Leamos rápidamente del 1 al 8, hermanos. Vamos ler do 1 a 8. Primeiro Reis, do 1 a 8. Leamos. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, mulheres das nações que haviam o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vós perverteriam o coração para servir-lhes os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, os quais queimavam incenso e sacrificavam seus deuses. Vemos, hermanos, que el hombre que había recibido grandes privilegios, Vemos que esse homem que havia recebido grandes el privilégios, hombre más sabio que ha tenido la tierra, o homem mais sábio que houve na terra, más rico, mais rico,
un rey de tanta gloria, rei de tantas glórias, prefirió abandonar a Dios preferiu abandonar a Deus por dioses ajenos, por deuses estrangeiros, por complacer com prazer a 700 esposas. para comprar as esposas, Sí, 700 para darle esposas, alegrias, alegrías a 700 esposas dar satisfação, dar alegria às suas y 700 300 e concubinas. 300 concubinas. El mismo hecho de casarse con mujeres extranjeras Esse ato de casar com mulheres estrangeiras ya era abominable ante los ojos, já era abominável entre os olhos de Deus. pero Dios permitió eso, Deus permitiu isso, como lo vamos a ver, como nós vamos ver, por amor de nosotros. por amor de nós. Es algo misterioso, Isso é algo es misterioso, una realidad mas é uma realidade. que la palabra de Dios nos comunica. Que a palavra de Deus nos comunica. Entonces, Salomón quebranta Então Salomão el pacto divino quebra o pacto divino. y Dios decide dividir el reino de Israel. E Deus decide dividir o reino de Israel. Leamos ahí mismo en el libro Primero de Reyes 11, del 9 al 13. Vamos ler novamente o livro de Reis 11, De 9 13. a 13. Pelo que o Senhor indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe apareceu. Acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e darei o teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor a Davi, teu pai, da mão do teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo ao teu filho, por amor a Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi, Amén. Que yo he elegido. que ele tinha elegido. Amén. Había un siervo del rey Salomón llamado Jeroboam, Havia um servo de Salomão, por nome Jeroboão, que por problemas con el rey com problemas com o rei, había huido a Egipto. tinha sido o Egito. Pero el profeta Ahías Mas o profeta Aías lo buscó, foi buscar, se quitó la capa, tirou a capa la dividió en 12 partes e dividiu em 12 pedaços. y le entregó 10 pedazos a Jeroboam. E entregou 10 pedaços a Jeroboão. Con eso le dijo: tú vas a ser rey Com isso ele disse: tu vais ser de rei 10 tribus de Israel. de 10 tribos de Israel. Cuando murió Salomón, Quando morreu Salomão, su hijo Roboam seu filho Roboão ocupó el trono. ocupou o trono. Pero el Roboam Porém, Roboão desechó el consejo de ancianos não aceitou, desprezou o conselho dos anciãos, que había estado alrededor del rey Salomón. que havia estado ao redor do rei Salomão. Consejeros sabios Conselheiros que sábios le aconsejaron que aconselharam que tratara el pueblo que tratasse o povo, aún con mayor humanidad que tratasse o povo com maior humanidade que el propio Salomón. que o próprio Salomão. Él los apartó Ele se apartou y se rodeó e se colocou ao redor de outros conselheiros, de jóvenes que se habían criado con él de jovens que tinha vindo estudado com ele, y les pidió consejo e pediu conselho àquele jovem. y le dijeron: Eles disseram: trata al pueblo trata o povo aún con mayor rigor que tu padre. com maior rigor que o teu pai. Mira cómo el Señor permitió que aquel joven Veja que o Senhor permitiu que aquele jovem tomara esa decisión tomasse essa decisão por amor de nosotros. por amor de nós. Inmediatamente el pueblo se
las 10 Eles tribus proclamaram o rei Jeroboão como seu rei. As 10 tribos proclamaram o del rei, norte. Del o norte. rei do norte. Y solamente le quedaron a Roboam Somente ficaram com Jeroboão 2 tribus, 2 tribos, la de Judá de Judá y la de Benjamín. e de Benjamim. A partir de ese momento A partir desse momento, fueron creados el reino del norte a partir desse momento foram criados o reino do norte y el reino del sur. e o reino do sul. Y nosotros a lo largo de la palabra en el Antiguo Testamento Nós, no reino do Antigo Testamento, miramos que Dios le llama la casa de Israel chama a casa de Israel y la casa de Judá. e a casa de Judá. O a veces le dice casa de Efraín Às vezes, casa de Efraim. y a veces le dice casa de José. Às vezes, casa de José. Recuerden la bendición de José, de Jacob a Efraín. Recorde a bênção de Jacó a Efraim. Iría a ser padre de nación. Queria ser pai de nações. Amén. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Até aí estamos vendo. Vamos a ver qué sucedió a partir de ese momento. Vamos ver o que sucedeu a partir desse momento. Todos los reyes de la casa de Israel, Todos os reis da casa de Israel, desde Jeroboam desde Jeroboão hasta el último, até o último, hicieron lo malo fizeram o que era mal delante de Dios diante de Deus. y se fueron tras dioses ajenos, E foram atrás de Deus y estrangeiro. fueron infieles a Dios, E foram infieles infiel a Deus. con los dioses Os babilónicos, deuses babilônicos, Baal, Baal, Astarte Astarte, y toda la corte toda a corte de dioses de deuses satánicos, satânicos, babilónicos, babilônicos, ante un Dios tan bueno diante de um Deus tão bom, que los había liberado que havia de tirado Egipto. do Egito. Pero el Señor insistentemente Pelo que o Senhor insistentemente quiso ayudarlos, quis ajudar, les envió profetas, enviou profetas, les envió Oseas, enviou Oséias, Miqueas, Miqueias, Elías, Elias, a Eliseo, Eliseu a muchos otros, e muitos outros, para que los convenciera para que convencessem de que no fueran a serle infiel que não fosse infiel y se fueran a enterrar e foram se enterrando su vida sua tras vida dioses a satánicos. deuses satânicos. Entonces hubo un cautiverio Então, houve um de cativeiro la casa de Israel para a casa de Israel. en el año 722 No ano 722 antes de Cristo. antes de Cristo. Este cautiverio Esse cativeiro fue llevado por Asiria, foi levado pela Síria, las 10 tribus del norte, as 10 tribos do norte, jamás regresaron a la e tierra. jamais regressaram à terra. Este cautiverio había sido profetizado. Esse cativeiro já havia sido profetizado. Podemos leerlo un momentito en Deuteronomio 28. Podemos ler em Deuteronômio 28. 28. Vamos a leer el solo versículo del 64. Vamos ler os versos 64. Deuteronomio 28. 28, 64 de Deuteronômio. Amén. Dice: O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra, e servirás ali a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, servirá a madeira e a pedra. Observen, hermano, mira. Observe, irmãos, La casa de Israel fue llevada por los asirios a casa de Israel foi levada pelos assírios al territorio del imperio asirio. ao território do Império Assírio. Sin embargo, aquí dice Entretanto, aí diz que Jehová te esparcirá que Jeová
ia dispersar por todos los pueblos, por todos os cantos da terra, desde un extremo de la de tierra um extremo a outra hasta extremidade, el otro extremo. até o outro extremo. ¿Qué sucedería? O que sucederia? Que ellos nunca regresaron. Por que eles nunca regressaram? Y después de algunos siglos de permanecer en Asiria, E depois de um século de permanecer na Síria, ellos fueron esparcidos por todas las foram naciones. espalhados por todas as nações. Dice el escritor Flavio Josefo Disse o escritor Flávio Joséfo, que aún en tiempos de Jesucristo, no tempo de Jesus Cristo, los judíos, os judeus la casa del sur, da Casa do Sul sabían sabiam, que los de las tribus del norte e sabiam que das tribos do norte estaban allí, del otro lado del río Éufrates. estavam ali do outro lado do rio Eufrates. Pero los judíos Mas os judeus sabían que ellos no podían regresar sabiam que eles não podiam a regressar la tierra, à terra, sencillamente porque había habido un divorcio. porque havia sido feito um divórcio. Ellos habían sido infieles a su esposo, a Dios. Eles tinham sido infiel ao seu esposo, a No Deus. podían volverse a casar, Não podiam voltar a casar, porque la ley decía porque a lei dizia: que si una mujer le era infiel al marido, se uma mulher fosse infiel ao no marido, podía volverse a casar con el primer marido. não podia voltar ao primeiro marido. Eso solamente Isso somente se podía resolver podia só resolver con la muerte. com a morte. Mientras tanto, la ley del adulterio Entretanto, a lei do adultério acusaba a esa mujer. acusava essa De mulher. manera que los judíos De maneira que os judeus estaban conscientes eles estavam de conscientes que las 10 tribus que estaban después de aquel lado del río Éufrates que as 10 tribos que estavam do outro lado do rio no Eufrates podían regresar. não podiam regressar. Si regresaban, Se regressassem, no podían entrar al templo a adorar. não podiam entrar ao templo. Y recuerden que por eso había un muro Recorda, por isso havia um muro de 3 pies de grosor. 3 pés de altura. Exacto. Para que ellos eran ya considerados gentiles. Eles já eram considerados gentios. Entonces, ese muro Esse dividía muro dividia al patio del templo o pátio do templo, en patio de los gentiles, o pátio dos gentios patio de los judíos. e o pátio dos judeus. Y no podían entrar. Eles não podiam entrar. Para que un miembro de las tribus del norte, Um membro da tribo do norte, que eran considerados gentiles, que era considerado gentios, pudiera entrar a adorar al templo, podiam entrar e adorar o templo, tenían que convertirse tinham de se converter a la religión de los judíos, à religião dos judeus, lo que llamaban prosélitos. os que chamavam de prosélitos. Solamente con esa condición Somente com essa condição, y la circuncisión com a circuncisão, podían hacer parte de la adoración podiam fazer parte da adoração, con la casa de Judá. uma casa de Judá. Entonces ellos empezaron a considerarse Então eles começaram a considerar-se los legítimos os legítimos miembros membros del pueblo de Israel, do povo de Israel, los únicos. os únicos. Ellos habían sido desechados por Dios Eles foram aceitados por Deus para siempre. para sempre. Y por eso es que hoy Por isso que hoje nosotros todos sabemos que en todas las naciones nós sabemos que em todas as nações se habla de judíos, se fala de judeus. porque las otras tribus ya no cuentan. As outras tribos não se encontram. ¿Entendido? Entenderam? Incluso para nosotros no importa Inclusive para nós não importa que sea de cualquier otra tribu, que seja de qualquer outra tribo. se les dice judíos Dizem judeus. y ellos se sienten con ese derecho Eles se sentem com esse direito. de ser los únicos Os únicos elegidos elegidos y aprobados por Dios. e aprovados por Deus. Mira cómo va la cosa. Veja como vai a coisa. ¿Vamos entendiendo ya? Estamos entendendo já? En Amós 9:9, Amós Amós 9:9. 9:9. El profeta Amós.
Amós 9:9. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Gloria al Señor. Glória. Hay muchas otras citas que nos hablan exactamente igual. Há outras citações que falam igualmente. Pero para no alargarnos Para não ficar muito, en estas primeras facetas o fundamentos que estamos dando, para não ficar muito longo, vamos considerar essas primeiras facetas. lo hacemos así. Vamos fazer assim. Hermano, había habido un pacto en el monte Sinaí. Havia sido feito um pacto no Monte Sinaí. Cuando en Israel una pareja se iba a casar, Quando uma pessoa ia casar, uma mulher ia casar, tenían que firmar un pacto, un contrato, tinha de firmar um contrato dentro de las 7 etapas de este matrimonio. nas 7 etapas desse matrimônio. Y en Sinaí lo firmaron. No Sinaí afirmaram. Pero había sido quebrantado el pacto sinaítico. Havia sido quebrado o pacto. La casa de Israel fue infiel A casa já foi fiel y hubo un divorcio. e houve um divórcio. Entonces, hermanos, preguntémonos nosotros, Então perguntemos a nós, irmãos, ¿por qué fue destruido Israel? por que foi destruído Israel? 10 tribus, 10 tribos. solamente quedaron 2. Só ficaram 2 tribos. Vamos a ver Oseas 4:6. Vamos ver Oséias 4:6. Oseas 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Dice claramente, porque olvidaste la ley de tu Isso Dios. claramente que esqueceste. Yo era tu esposo, tu Eu era o marido, teu esposo, o teu marido, y tú me olvidaste, e tu se cortaste esqueceste conmigo y te fuiste e te foi. tras otros maridos. E foi a ter com outros maridos. Fuiste infiel. Foste infiel. Entonces, lo que decía la ley, O que disse a lei, Dios tenía que cumplirla, Deus tinha de porque cumprir. Él mismo la había dado. Porque ele mesmo tinha dado. Y los judíos lo sabían. Os judeus sabiam disso, Entonces, do sul. le faltó entendimiento, E faltava le entendimento. faltó cordura, Faltou cordura. equilíbrio. Amén. Por eso me gusta una versión portuguesa de la Por isso ele Biblia, passa uma versão portuguesa na Bíblia, que cuando habla de las 10 vírgenes insensatas, quando ele fala das virgens insensatas, dice vírgenes locas. as virgens loucas. ¿Lo has visto? Me gusta. Ele Es gosta. una locura É uma loucura no atender não a Dios, atender a Deus, no obedecer a Dios. não obedecer a Deus. Nosotros somos hijos de Dios. Nós somos filhos de Deus. Tenemos que conocer a Dios. Devemos conhecer a Que Deus. no nos falte conocimiento Falta a conhecimento nosotros a nós. y nos vamos detrás E vamos de lo atrás que ofende a do Dios. que ofende a Deus. Porque ese ejemplo es también para nosotros. Esse exemplo também é para nós. Que sin dejar de ser hijos de Dios, Sem deixar de ser filhos de Deus, podemos caer podemos cair en una gran desobediencia em grande y desobediência. el precio viene. Hay que E o pagar. preço vem e vai ter de pagar. Pero la casa de Judá Porém, a casa de Judá también jugó também julgou a la desobediencia. a desobediência. También fue llevada en un cautiverio. Também foi levada a cativeiro. Entonces hubo un segundo cautiverio. Houve um segundo cativeiro. La casa de Judá A casa de Judá fue llevada en cautiverio a Babilonia foi levada a cativeiro para a Babilônia. en tiempos de Nabucodonosor No tempo de Nabucodonosor, en el año 586. no ano 586.
La casa de Israel había sido llevada en el año 722. A casa de Israel havia sido levada em 722. Jamás regresó. Jamais regressou. La casa de Judá A casa de Judá, fue llevada un poquito más de 100 años después, depois de 100 anos, foi levado a casa de Judá. pero a los 70 años regresó. Em 70 anos ele regressou. Hay un juego misterioso que Pablo dice allá. Fogo? Sí, hay algo misterioso en todo Algo esto. misterioso que Paulo fala. Que cuando Pablo lo dice Quando Paulo en diz Efesios 3, em Efésios 3, él dice un misterio que me fue revelado. é mistério que me foi revelado. Que antes los profetas Que antes os profetas quisieron disseram, saberlo y no lo pudieron saber. eles não puderam entender os Se lo profetas. puede decir, Mas eu vou dizer. lo dice en Efesios 3. Em Efésios 3, Y aquí estamos hablando de ese misterio. aqui estão falando desse mistério. ¿Por qué no regresó la casa de Israel jamás? Por que não voltou a casa de Israel jamais? Para que nosotros pudiéramos ser salvos. Para que nós pudéssemos ser salvos. Lo vamos a ver ahora, Vamos ver hermano. agora não. ¿Y por qué regresó la casa de Judá? Por que regressou a casa de Judá? Para que estuviéramos hoy reunidos como Para que iglesia. estivesse hoje como igreja. Judá no hubiera regresado, Porque se Judá não houvesse el Señor regressado, no hubiera podido encarnar. o Senhor não houvesse podido se No encarnar. hubiera podido morir por nosotros en la O cruz. Senhor não pudesse morrer por nós na cruz. Y cumplir con la promesa que Él había hecho, que ahora vamos a leer, hermano. Cumprir as promessas que havia sido feita. Este problema Él tenía que arreglarlo Esse problema devia ser arrumado. para que se cumpliera la promesa hecha por Dios Para que a se Abraham. cumprisse a promessa feita por Que en Abraão. tu simiente serían benditas todas, aleluya, Tuas sementes las todas naciones de la tierra. as nações da terra. ¿Qué dice entonces el Señor? O que diz então? Efésios, Entonces, por el momento Efesios no. Vamos a ir entonces a Jeremías Jeremias 31. 31. Capítulo 31, verso 31 de Jeremias. Una esposa le fue infiel. Uma esposa foi infiel. ¿Cómo podía él volverse a casar con ella? Como podia voltar a casar-se novamente? Una ley que estaba escrita en piedra, Uma lei que estava escrita em pedras, en rollos, em livros, em rolos, en los papiros, em papiros, que estaba fuera del corazón de ellos, que estava fora do coração deles. que no podían cumplir. Eles não podiam cumprir. ¿Cómo hacer para que la cumplieran? Como ia fazer para se cumprir? ¿Cómo hacer para que fueran fieles a su Como fazer para se fosse fiel à sua esposa? ¿Cómo hacer para recoger toda esa gente Como fazer para recolher toda a que se gente había regado por todas las naciones del espalhada por mundo? todas as nações do mundo? ¿Cómo arreglar ese problema? Como arrumar esse problema? Vamos a leerlo en Jeremías. Vamos ler em Jeremias 31. Gloria al Señor. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Hasta el 34. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para tirar a terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. O Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração escreverei. Eu serei seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um seu próximo, nem a cada um seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Cuando nosotros leemos el versículo 31, hermanos, Quando nós lemos o versículo 31, miramos con quién olhamos com quem él iba a hacer
el pacto. Com quem ele fez o pacto? Com quem ele ia fazer o pacto? Amén. Mire, Olha, dice, com a casa de Israel e com a casa de Judá. dice con gentiles, Diz com no gentios? dice con Não gentiles. diz com gentios. Él no ha hecho ningún pacto con los Ele gentiles. não fez nenhum pacto com gentios. Se regó una doctrina Se alargou uma doutrina de que Dios había rechazado ya a que Israel, havia rejeitado Israel, que ya la reemplazó con la iglesia, que já fez com a igreja, como si nosotros hubiéramos, como si él hubiera hecho un pacto exclusivo con la iglesia, como se tivesse feito um pacto exclusivo com a igreja. ajeno con Israel. Ajeno, o sea, otro, Alheio a Israel. lejos de Israel. Pero aquí dice, haré un nuevo pacto Aqui farei um novo pacto con la casa de Israel com a casa de Israel y con la casa de e Judá. com a casa de Judá. ¿Dónde están los gentiles? Onde estão os gentios aqui? Él no tenía pueblo entre los gentiles. Eles não tinham povo entre os gentios. Él tenía un pueblo llamado Israel. Ele tinha um povo chamado Y Israel. lo tiene. Ele tem. Llega el momento en que dice, voy a hacer un nuevo pacto. Chega o momento que ele diz: vou fazer um novo pacto. No como el que hice en el Sinaí. Não como fiz no Sinai. Y dice aquí, hermanos, Diz aqui, que irmãos, daré en el 33, dice, daré mi ley en su mente eu escreverei a sua lei na sua mente. y le escribiré en su corazón. Eu escreverei no seu coração. Y yo seré a ellos por Dios Eu serei por Deus y ellos me serán por pueblo. e eles serão por povo. Ellos ahora mismo, Eles agora mesmo bajo el pacto nuevo, fez um pacto novo. no hay necesidad Não há necessidade de que el Señor esté enviando profetas. que esteja enviando profetas. Arrepiéntanse, Arrependa-se, miren a Dios, olhe para Deus, miren lo que están haciendo. veja o que estão fazendo. Están siendo infieles a Dios, Estão sendo infiéis a Deus. porque tenemos dentro de nosotros Porque temos dentro de nós la vida de a Dios, vida de Deus, en el Espíritu o Santo, Espírito Santo, que debemos nosotros escuchar. que devemos nós escutar. No os embriaguéis con vino, Não embriagueis com vinho, en lo cual hay no disolución, qual há dissolução. sino ser llenos Nós devemos ser del cheios Espíritu do Santo. Espírito Santo. Debemos ser guiados Devemos ser guiados por el Espíritu pelo Santo. Espírito Santo. Hay un trabajo de Dios en nosotros Há um trabalho de Deus em nós, de hacer una transformación total en de nuestro fazer uma transformação total em nosso Y ser. dice la palabra de Dios que lo primero que debe ser cambiado E diz a palavra, a primeira coisa que deve ser mudada es nuestra forma de é pensar. a nossa forma de pensar. Recuerden a Romanos 12:2. Recorde Romanos 12:12. Debe sufrir una transformación É sofrer uma transformação. para que ya no estemos pensando en dioses Para ajenos, que não tivesse pensando em deuses estrangeiros. sino que tengamos la mente de Cristo, Mas tenhamos a mente de Dios. a mente de Deus. Y cuando es transformado nuestra mente, Quando é transformada a nossa mente, veremos las cosas veremos as como coisas, Dios las ve. vemos as coisas como Deus vê. Y cuando es transformada nuestra mente, E quando é transformada a nossa mente, empezamos a pensar diferente. começamos a pensar diferente. Y nuestros propios sentimientos Nossos próprios sentimentos, no nos van a gobernar. que não vão nos governar. Cuando nosotros pensamos Quando nós pensamos con la mente vieja, com a mente velha, la mente de Adán, com a mente de Adão, pensamos que nadie nos quiere, pensamos que ninguém nos quer, que ninguém nos ama, nos ponemos tristes. ficamos tristes. Yo voy a la iglesia y ya nadie me saluda. Eu vou à como igreja, antes. ninguém me saúda. ¿Qué te pasó hoy? O que se passou com Que casi no você? me saludaron. O que passou que você não me sauda? Pero lo importante no es que te amen, O importante não é que te ame, sino que tengas unos sentimientos que transformados, tenha um sentimento transformado, que tú puedas amar. que você possa amar. Amén. Tú puedas.
que você possa amar. dar lo que tú tienes de Cristo en ti, Dar o que você tem em Cristo para os outros. dar misericordia, Misericórdia, sin esperar sem misericordia, esperar misericórdia. dar amor, Dar amor, sin esperar amor, sem esperar amor. dar paciencia, Dar sin paciência, esperar sem paciencia, esperar paciência. dar todo lo bueno Dar tudo que é bom que tiene el Espíritu de Dios tem en nosotros, em nós. sin esperar de los demás nada. Sem esperar dos outros mais Que nada. nosotros no se nos va a preguntar, Porque nós vamos, não vai perguntar: ¿cuántos te amaron? quantos te amaram você? Sino, ¿a cuántos amaste? Quanto você amou? Amén. Amém, glória a Deus. Irmãos, tinha outros tradutores melhores, mas colocaram aqui meia canela. Estou me ajudando, né? Vamos lá. Me llama la atención Me chama a atenção el versículo 34. o versículo 34. Y no enseñará más E não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Diz o Senhor: pois perdoarei todas as suas iniquidades, os seus pecados jamais. Amén. Recuerden lo que leímos en Oseas. Recordemos que foi lido em Oséias: Mi pueblo se perdió o meu povo se por perdeu falta de por conocimiento. falta de conhecimento. Y dice aquí, E diz aqui: y todos me conocerán. e todos me conhecerão. ¿Por qué me conocerán? Por que me conhecerão? Porque el Espíritu de Dios Porque o Espírito de Deus está dentro de nosotros. está dentro de nós. Casi lo mismo se lee Quase o mesmo se lê en la primera de Juan, na 1 de João, capítulo 2. capítulo 2. 1 de João, capítulo 2. Quase a mesma coisa se lê ali. Amén. Como que se inspiró el apóstol en ese versículo de Jeremías. Como inspirou o apóstolo João no versículo de Jeremias, que o Jeremias escreveu. Amén. Miren el versículo 20 de Juan, primero de Juan 2. Vamos olhar o versículo 20 20 de segundo capítulo de João. y luego el 27. E depois o 27. Amén. Dale. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. 27. 27. Quanto a vós outros, a unção que recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas, como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Nosotros tenemos la obligación Nós temos a de ser obrigação llenos del Espíritu Santo. de ser cheios do Espírito Santo. Es una irresponsabilidad no estar lleno del É Espíritu uma Santo. irresponsabilidade não estar cheio do Espírito Santo. Observen ustedes la parábola de las 10 vírgenes. Observe a parábola das 10 virgens. Solo la mitad estaban llenas del Espíritu Santo. Só a metade estavam cheios do Espírito Santo. Con tanta llenura, Com todos, con Estão plenas. estavam tanta plenitud del Espíritu, do Espírito, que hasta tenían una vasija, que tinha uma vasilha que es nuestra alma. na alma. Ese consigo Consigo trazer Essa consigo vasilha. essa vasilha. eres tú, Eres tu, soy yo. sou eu. Y cuando el Espíritu Santo Quando o Espírito Santo gobierna tu vida, governa a tua vida, el mismo Espíritu o mesmo Espírito te dice lo que te conviene, diz o que te convém. te dice lo que a ti no te conviene. Também te diz o que não te convém. Entonces, vivirás una vida Viverás uma vida sin necesidad de estar buscando sem estar buscando tantos consejos tanto conselhos entre los hermanos. entre os irmãos.
Yo no digo que no haya consejeros Ele não diz que não haja conselheiro entre las dentro da congregaciones. congregação. Algunos necesitarán Alguns necessitarão conversar algunas cosas con los conversar alguma demás. coisa com alguns irmãos. Pero hay personas, hermanos, que no pueden hacer nada Porém, a pessoa que não pode fazer nada sin ir ante el consejero. sem ir ao conselheiro. ¿Qué me aconsejas tú que Quem haga? me aconselha tu que vai? Pero el consejero no es Dios. Não, o conselheiro não é Deus. Te puede aconsejar algo errado. Você pode aconselhar algo errado. Pero si tú eres guiado por el Espíritu, Mas se você é guiado pelo conoces a Espírito Dios. Conheça a Deus. e conhece a Deus Si tienes la mente de Cristo, e tem a mente de Cristo, ves las cosas vê as coisas como Dios las ve. como Deus as vê. Entonces tú mismo puedes ser más bien consejero de otros. Você não pode ser conselheiro de outro. Porque tú ves muchas cosas Você vai ver muitas que de coisas pronto los otros no ven. e os outros não vão ver. Entonces, hermanos, Então, irmãos, vamos a seguir aquí. vamos seguir aqui. Aquí, retomando, vemos que aquí no aparece Vamos retomando. Aqui não aparece la casa de los gentiles. a casa dos gentios. Jeremias. En Jeremías no aparece la casa de los gentiles. Aqui em Jeremias não aparece a casa dos gentios. ¿Cómo les parece eso, hermano? Como aparece? Solamente el pacto es con la casa de Israel y con la casa de Só Judá. fez somente o pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Entonces esto puede convertirse en un misterio. Aqui se converteu em um mistério. En todo eso, ¿dónde aparece la iglesia? Aqui não aparece a igreja. ¿Mm? En todo esto, ¿dónde aparece? Então, onde aparece? ¿Qué relación podrá existir entre Israel y la iglesia? Que relação poderá haver entre Israel e a igreja? ¿Habrá reemplazado Dios a Israel por la iglesia? Será que Deus reemplazou Israel pela igreja? Será que Deus trocou Israel pela igreja? ¿Y las promesas eternas de Dios a Israel? E a ¿Qué? promessa eterna de Israel? Las promesas abrámicas, por ejemplo. A promessa a Abraão. A Abraham. Las promesas que hizo Dios a Que fez a Abraham Abraão tienen que ver con la salvación. tem de ver com a salvação. Y las promesas de Dios son irrevocables. As promessas de Deus são Siempre se irrevogáveis. cumplirán. Sempre vão se cumprir. Siempre se cumplirán. Sempre vão se cumprir. Amém. Amén. Amém. Esta noche no podemos ver todo, sino Essa puntitos. noite nós não podemos ver tudo, mas somente um ponto. ¿Cómo hizo el Señor entonces Como fez o Senhor então? para poderse casar Para poder se casar con una esposa que le había sido infiel? com uma esposa que havia sido infiel. Miren, hermano, la noche que el Señor fue entregado Na noite que o Senhor foi entregue, y que Él estaba tomando la cena pascual con sus discípulos, quando ele estava tomando a ceia pascual com seus discípulos, dice el Evangelio que después que hubieron cenado, depois que, diz nos evangelhos que depois de ter ceado, partió el pan, partiu o pão, se los dio que comieran, se disse que comesse, luego tomó la copa tomou o cálice, y ¿qué les dijo? e que disse? Tomad, Toma, bebed, beba, esta es mi sangre esse é meu sangue, del nuevo pacto. do novo pacto. El nuevo pacto. O novo pacto. Llegará el momento en el futuro Chega um momento en futuro, que hará un nuevo um pacto novo pacto con la casa de com Israel, a casa de Israel, con la casa de Judá. com a casa de Judá. Y a ellos les dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Esse é o sangue do novo pacto. Es el mismo pacto que había prometido Esse é o mesmo pacto que havia en sido Jeremías prometido em 31, 31. 31. Ya vamos comprendiendo las cosas. Vamos compreender as coisas. Es el mismo pacto. É o mesmo pacto. Entonces, ¿por qué tenía él que permitir Porque tinha ele de que permitir estas 10 tribus que essas 10 tribos se regaran por todos los rincones de la fossem tierra, espalhadas por todos os rincões da se terra gentilizaran, e se gentilizassem. perdieran su identidad Essa é a sua identidade como israelitas? como israelita. Hoy muchos de ellos ni saben que tienen sangre E muitos deles nem sabem que tem sangue Israelita. israelita. para que nosotros Para que nós
cuando llegara el momento de predicar las buenas nuevas, Para que chegasse o momento de pregar as boas hay novas, una solución para ustedes. há uma solução para você. Pueden volver a Dios, Pode voltar para Deus. pueden casarse de nuevo con su antiguo marido. Pode casar-se de novo com seu antigo marido. Escoge Dios a varones eminentes como Pablo, Escolhe varões eminentes como Paulo, que se sabían la Biblia de memoria, sabia a Bíblia de memória, que había estudiado en la Academia de Gamaliel, havia estudado aos pés de Gamaliel, y lo manda e manda a predicarles a pregar a los israelitas, aos israelitas, como decía el Evangelio. como disse o Evangelho. He sido enviado Eu disse que a las ovejas perdidas as ovelhas de la casa de da Israel. casa de Israel. Recuerden que ya en Juan 10 dice: Recorda que lá em João 10 diz: tengo otras ovejas tenha outras que ovelhas no son de este que redil. não são deste aprisco. Voy pues a buscarlas, Vou buscá-las, a traerlas, vou trazer, para que seamos un solo rebaño, para que seja um só rebanho, un solo pastor. um só pastor. Este redil Esse rebanho, era la casa de Judá. esse aprisco era a casa de Judá. Tengo otras ovejas, Tem outras era ovelhas, la casa de Israel. era a casa de Israel. Pero cuando Pablo sale a predicar Quando Paulo sai a pregar, y llega a la sinagoga primero que seja cristiano primeiro, y predica el Evangelio, prega o Evangelho. y muchos judíos E creen, muitos judeus creem, salen de la sinagoga, saem da sinagoga, se van con Pablo vão com Paulo a predicar a pregar a los gentiles. aos gentios. Ahí estaba la casa de Israel, Aí estava a casa. pero también estábamos Nós nosotros. estávamos lá incluídos também. Amém. Y nosotros también fuimos cubiertos E nós também fomos cobertos. bajo el nuevo pacto, bajo la sangre O del sangue nuevo pacto. do novo pacto. Y por eso de ahí sale la iglesia, E daí sai a igreja. israelitas, Israelitas, judíos judeus y nosotros los gentiles. e nós os gentios. Ahora nosotros dice Agora nós diz en Efesios 2, em Efésios 2, vamos a leerlo, vamos ler. Efesios 2, hermanos, Efésios capítulo 2, capítulo 2. A partir del versículo 11 por ahí. a partir do versículo 11. 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa. ¿Sí ven, hermanos? Você vê, irmãos? Miren, Olha, dice el 11. Se lo voy a leer y el hermano me va a... sim. Acordaos de que en otro tiempo Você recorda que no outro tempo, vosotros, Vos. gentiles, gentios, en cuanto a la carne, enquanto a carne, erais llamados incircuncisión. eram chamados incircuncisos, Esa es la casa de Israel. a casa de Israel. Por los llamados circuncisión, la casa de Judá. Por chamados circuncisos a casa de Judá. Eran los únicos que se estaban circuncidando. Eram os únicos que estavam circuncidando e a casa de Judá. Hecha con mano de carne. Feito com as mãos de... En aquel tiempo Naquele tempo, estabais sin Cristo. naquele tempo estavam sem Entonces, el Cristo. nuevo pacto es con Cristo. No novo pacto, com Cristo. O sea, cuando tú ves en Jeremías 31, Você vê Jeremias 31, ahí coloca la palabra Cristo. aí coloca para Cristo. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con Maria la casa de com Judá a casa de Israel e a casa de en Judá. Cristo. Em Cristo. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, Naquele tempo estavam alejados de la ciudadanía, longe da alejados. cidadania. O sea que ellos habían sido ciudadanos de Israel Eles haviam sido cidadãos y de habían Israel. sido Haviam alejados se posto longe de la casa de Israel da casa de Israel. y ajenos a los pactos Longe dos pactos de la promesa, da promessa. Estranho, sin esperanza sem esperança y sin Dios e sem Deus en el mundo. no mundo. Nosotros también estamos sin esperanza Nós também estamos sem y esperança sin Dios e sem Deus. en el mundo. Cuando
las 10 tribus de Israel quando as 10 tribos de Israel empezaron a recibir el mensaje, começaram a receber a mensagem, empezaron a volver a ser ciudadanos de começaram a Israel, voltar a ser cidadãos. nosotros también Nós adquirimos também la ciudadanía adquirimos a cidadania Espiritual. espiritual de Israel. de Israel. Nosotros ahora espiritualmente Nós também espiritualmente somos ciudadanos cidadãos de Israel. de Israel. Sigue leyendo el 3, hermano. Pónganle mucho cuidado, hermano. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filho da ira, como também os demais. ¿Dónde estás leyendo, hermano? 13. A 13. El 13, sí, perdón. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estava longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo. Amém. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Esa pared fue física, Essa parede foi física, pero también una pared espiritual. também havia uma parede espiritual. Antes de que Tito destruyera el templo de Jerusalén en el año Antes que Tito 70, destruísse o templo de Jerusalém no ano 70, ahí estaba esa aí pared. estava essa parede. Pero después siguió existiendo esa pared. Depois seguiu existindo essa parede. Llegó Cristo E chegou Cristo y derribó esa e pared. derrubou essa parede. Amén. Ahora está derribada. Agora está derrubada. Nosotros en Cristo, E nós em Cristo ahora somos también somos também, ciudadanos de Israel. somos cidadãos de Israel. Podemos entrar al lugar santísimo, Podemos entrar no lugar santíssimo, adorar a Dios. adorar a Deus, Podemos tocar al Señor tocar no Senhor, delante del trono de la gracia, trono da graça, por la sangre del nuevo o pacto. sangue do novo pacto. Vamos viendo que el misterio se va Vamos ver que o Revelando. mistério está sendo revelado. le va quitando un velo Vai tirando o véu para que nosotros podamos mirar la para que verdad. podamos ver a verdade. ¿Cuál es, hermano? ¿El 15? Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, de forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou a paz a vós outros que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Amén. Había unos lejos Havíamos longe y otros cerca. e outros perto. Los lejos era la casa de Israel Os longe era a casa de Israel, con nosotros los gentiles. com o nosso Y incluído, los cerca Eles que estavam era la perto, casa de Judá. a casa de Judá. Ahora los hace un solo pueblo Agora faz um só povo, con un solo pastor. um só pastor. Um só corpo. Amén. Un solo pueblo. Un nuevo hombre. Ese nuevo hombre es Jesucristo. Esse novo homem é o Senhor Jesus Cristo. Nosotros estamos en el nuevo hombre. Nós estamos no novo homem. El Señor está trabajando, O Senhor está como trabalhando, dice en Efesios 4:13, como diz no Efésios 4:3, dice, hasta que lleguemos até que cheguemos a la plenitud. à plenitude. Si quieren lo leemos. muy Vamos bien. ler Efésios 4:13. Efesios 4:13. Amén. Até que todos cheguemos ao nível da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita moralidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Ese es el nuevo hombre. Esse é o novo homem. Cristo en nosotros. Cristo em nós. Gloria al Señor. Glória a Deus. Vamos a ver qué dice la palabra acerca de cómo arregló el problema el Señor Vamos ver o que diz a palavra, como o Senhor arrumou esse problema. en Romanos 7, Em Romanos 7, a partir del versículo 1. a partir do versículo 1. Recuerden, hermanos, recuerden que había una ley de adulterio. Recorda-se, irmão, que havia uma lei de adultério. Había una esposa que había sido infiel al Señor Havia sido uma esposa infiel ao Senhor. y la ley del adulterio la acusaba. E a lei do adultério o acusava. No se podía casar de nuevo con Dios E não podia casar de novo com Deus.
porque en la ley lo decía, mientras el marido vive, ella es adúltera. Porque se o marido vive, ela é adúltera. Adúltera. ¿Qué hizo entonces el Señor? O que fez então o Senhor? Leamos en Romanos 7. Vamos ler então Romanos 7. Porventura, ignorais, irmãos, pois falam aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se morrer o marido, ficará desobrigado da lei conjugal. De sorte que será considerada adulta se vivendo ainda o marido e unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, será livre da lei e não será chamada adulta se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Amén. El Señor se somete a la cruz. O Senhor se submete à cruz. Muere, derrama su sangre, Morre, derrama seu sangue, se firma un nuevo pacto. se firma um novo pacto. Pero resucita. Ele ressuscita. Y al resucitar, E ao un ressuscitar, nuevo hombre, o novo homem, ya ella ela deja de ser adúltera deixa de ser adulta y se casa con un nuevo marido e se casa com um novo marido, que se llama Jesucristo. que se chama Jesus Cristo. Amén. Gloria al Señor. Glória ao Senhor. Esto se lo tenía Dios guardado. Isso Deus tinha guardado. Era un secreto de É um Dios. segredo de Deus. Y cuando ya lo reveló, E quando já o revelou, entonces se le quita el velo, un misterio. tira o véu e se revela o mistério. Ya no hay el muro de división. Não há mais um muro de divisão. Ahora el Señor hace de los dos pueblos Agora o Senhor faz dos dois povos uno solo. um só. Y ahí estamos nosotros, Aí então nós estamos cobijados bajo un nuevo pacto debaixo de um novo pacto. hecho con la casa de Israel Com a casa de Israel, y con la casa de com Judá. a casa de Judá. Amén. Amém? Miren, solamente veamos un versículo en la primera carta de Pedro. Veja, vamos ver no versículo na carta de Miren a Pedro. quién fue enviada esa carta. Veja a quem foi enviada essa carta. Pedro, primeira carta De Pedro. Versículo 1, capítulo 1, versículo 1. capítulo 1, versículo 1. 2 también. 2 também. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em expressão do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Me llama mucho la atención Me chama muito a atenção que Pedro le envía esta carta Pedro envia essa carta a los expatriados aos dispersos, de la dispersión. da dispersão, os forasteiros da dispersão. Claro que están dispersos o fueron dispersos Claro que foram dispersos por todas las naciones de la por tierra. todas as nações da terra. Pero él escoge a unos que vivían dentro de las provincias de Asia Menor O Senhor escolhe alguns da província da para que le Ásia, llegue esta carta. como diz essa carta. Pero ellos pertenecen Eles pertencem, a la casa de Israel, eles pertencem à casa de a la Israel, casa de Efraín. à casa de Efraim. Dice a los expatriados de la dispersión Aos forasteiros da en dispersão, algunos países o provincias que el Ponto, do Ponto, Galacia, Capadocia, Capadócia, Asia y e Bitinia. Bitínia. Y miren cómo les dice, elegidos Olha como ele diz, según la presencia de Dios. eleitos segundo a presciência de Deus. Se han escrito miles de libros acerca de este tema. Tem sido escrito 1000 livros acerca desse Y los, tema. y los teólogos a veces enredan la pita. E os teólogos enredam-se dentro Pero disso. aquí lo dice con tanta sencillez. Aqui diz com tanta simplicidade. ¿Quiénes son los elegidos? Quem são os elegidos?
Los de la casa de Israel de Israel, y los de la casa de da Judá. casa de Judá. Y nosotros también E fuimos nós fomos elegidos incluídos, porque el Señor sabía porque eu que sabia, nosotros íbamos a creer que nós íamos en ese nuevo pacto, esse novo pacto. en Cristo Em Jesús. Cristo Jesus. Somos acercados a Dios Ficamos por mais medio de la perto sangre por meio do sangue del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. En una presencia, o sea, Él sabía quiénes Segundo a iban, presença, ele sabia habíamos de creer y aceptar quem via crer e aceitar ese nuevo pacto. esse novo pacto. Es fácil. É fácil. El Señor cuando salió O Senhor, quando de saiu aldea, da aldeia, llegó a un hogar, chegou num lugar, miró a Abraham y dijo, te escojo te escolho para que vayas a la tierra que te voy a para mostrar. que vaya a terra que eu vou te Voy a mostrar. hacer de ti una gran nación. Vou fazer de ti uma Lo grande eligió nação. a él. O Senhor enviou ele. Luego eligió a su hijo Isaac. Logo, seu filho Isaac No eligió a Ismael. não elegeu Ismael. Luego eligió Logo elegeu a Jacob. a Jacó. No eligió a Esaú. Não elegeu Esaú. Luego eligió a los 12 hijos de Jacob. Jacó. No eligió a los hijos de Edom, Não elegeu os filhos de Edom, ni los hijos de Ismael. nem os filhos de Israel. Los eligió a ellos. Elegeu a eles. Y nos eligió a E nosotros nós elegeu também. por su puro amor, Pelo seu puro amor. sabiendo que un día nosotros íbamos a creer Ele sabia que um dia nós íamos en el Hijo no filho de Dios. Aleluya. Aleluia. Él mandó para que nosotros fuéramos hechos hijos de Dios, Ele mandou que nós casa de Dios, casa de Deus, familia de Dios, família de Deus, templo de Dios, templo de Deus, cuerpo de Cristo. corpo de Cristo. Amém? Y algo parecido dice Santiago Algo parecido diz Tiago, al comienzo de la carta de Santiago. no começo da carta de Tiago. Capítulo 1, versículo 1. Solamente ese versículo ahí miramos. Vamos ver esse versículo aqui, Tiago 1, verso 1. Amén. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram dispersas. Saudações. Amén. A las 12 tribus, As 12 tribos, los elegidos. os elegidos. Pero me llama la atención, hermanos, que nosotros también fuimos elegidos Nos chama a atenção que nós também por fomos, causa de que los israelitas fueron por causa deles que foram dispersos por todas las dispersos naciones, por todas as nações. perdieron su identidad, Perderam a sua se identidade. confundieron con Se confundiram nosotros. com as outras nações. Y nosotros recibimos el mensaje Nós recebemos a que era para que ellos, era para eles, nos dieron la oportunidad nos deu a de oportunidade escucharnos de escutar y de creer. e de crer. Amén. Amén. Así de sencillo. Assim é simples. Gloria al Señor. É simples. Por último, leamos en Romanos 11. Por último, lembra Romano 11. Yo les recomendaría Eu recomendo, en estos días, léanse los 3 capítulos, 9, 10 y 11. eu recomendo que você leia o 9, o 10 e o 11. Entonces, solamente vamos a tocar unos puntos del 11, Nós vamos De tocar Rom- apenas de- os pontos do 11 de Romanos. de Romanos. Romanos 11. Este capítulo, hermanos, Esse capítulo, irmãos, en este capítulo vemos que el rechazo de Dios a la casa de Israel rejeitou a casa de Israel. no es definitivo. Não é definitivo. Esas ramas fueron desgajadas Essas ovelhas foram desgarradas del olivo do verdadeiro oliveira, para darnos la oportunidad a nosotros para nós dar a oportunidade de que fuéramos de injertados. fôssemos enxertados. Amén. Una oportunidad que nos dio Oportunidade Dios. que nos deu Deus. Ustedes saben que Israel es comparado
un árbol de olivo. Você sabe que ele era considerado uma oliveira. Y aquellos que se fueron E aqueles que se foram, se convirtieron en olivos silvestres. eles se converteram em jamojeiro bravos. Pero de ese olivo silvestre las ramas son desgajadas y vueltas Essas a ramas que implantar foram desgraçadas en el olivo de Dios, foi enxertar en el olivo cultivado por Dios, na verdadeira oliveira que chama por en el Deus, olivo verde, no oliveira verde, en el olivo natural de no Dios, natural, na oliveira natural, en el olivo divino. na oliveira divina. Amén. Entonces allí en Então Romanos aí Romanos 11, 11, veamos los versículos 28 vamos ler o versículo 28 y 29. e 29. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto porém à eleição, amados, por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Bien, porque irrevocables son los dones y el llamamiento São de os Dios. dons e o chamamento de Deus. Él dijo, Ele disse: hoy no tenemos tiempo de leer esas partes hoje nós não temos tempo para ler essas partes que aqui. están en todos los Então, profetas, em todos os cómo profetas, los recogería, como nós ia recorrer. porque había entre los profetas había mucha preocupación. Havia entre os profetas muitas preocupações. ¿Qué sucederá con aquellas 10 O tribus que vai suceder com aquelas 10 que tribos quedaron lejos que de Dios? ficaram longe? Y él les decía E eles a diziam: los os profetas, profetas, los puedes recoger. eu vou recolher. Al final de los tiempos los voy a recoger. E no final do tempo eu vou recolher. Haré un pacto nuevo. Farei um pacto novo com Voy a eles. morir por ellos. Vou morrer por eles. No los voy a dejar dispersos. Eu não vou deixar dispersos. Son míos. São meus. Yo tengo promesas eternas con Eu ellos. tenho promessas eternas com eles. Y ahí estabas tú. Aí estava Y você. ahí estaba yo. Aí estava ele. Por eso me estremezco cuando yo veo esas Eu cosas. me estremeço quando vejo essas De la coisas. sabiduría, de la misericordia A de Dios. sabedoria, a misericórdia de Deus, Que hizo eso, que sacrificó a su propio pueblo que sacrificou seu próprio povo para poder salvarnos a para nosotros. livrar nós. Eso es grande, Isso é hermano. muito grande, irmãos. Tenemos que agradecerle al Vamos Señor agradecer a Deus que fue preparando que foi preparando desde la bendición de Jacob a essa sus bênção hijos, de Jacó aos seus filhos, fue preparando el terreno foi preparando o terreno para que un día para que dia nosotros esta noche pudiéramos nós estar também unidos pudéssemos entrar. y decir gracias a Jesucristo Graças a que Jesus todo eso lo hiciste en toda la historia fizesse toda a para história, que aquí nosotros para que aqui en nós, Brasil podamos no decir Brasil, somos zero. hay un pueblo que te ama, Há um povo que te hay un ama, pueblo que quiere ser guiado por tu que espíritu, quer ser guiado pelo hay un Espírito. pueblo que quiere obedecerte, Há um povo que quer te obedecer. hay un pueblo que quiere conocerte, Há um Señor. povo que quer te conhecer. Llénanos de tu espíritu. No queremos andar a la deriva. No queremos desconocerte. Não queremos te desconhecer. Queremos tener intimidad contigo Queremos ter intimidade contigo. en Cristo Jesús. Cristo Jesus. Ser amigos de tu espíritu. Ser amigo do teu Espírito. Conocer tu voz. Conhecer a tua voz. Tener la capacidad de decir sí. Yo Quero quiero ser amigo tuyo. ser amigo de Deus. Yo quiero abrir las puertas de mi vida para ti. Sentarme contigo. Sentar contigo. A comer contigo, a contarnos nuestros secretos, que tú hagas de mí una nueva mujer, Se fala de uma nova mulher. un nuevo E hombre. um novo homem. Amén, hermano. Amém. Gloria al Señor. Glória ao Senhor. Vai Romanos 11. Romanos 1. A Romanos 11. Si quieren leer un poquito más de Romanos, si terminamos. Mañana seguimos. Irmãos, amanhã esse tema é bastante, como o irmão está largo, bastante comprido. Es bastante largo. Mas amanhã nós só vamos estar reunidos no Marmedeiro, aliás, em Tamandaré. Os irmãos podem se dirigir para lá. Vamos ficar a parte da manhã com a igreja de Almirante Tamandaré às 18 horas no Uberaba, por uma Valdemar. Então o senhor pode acompanhar mais um pouquinho.
E na quarta-feira, em Marmeleiro ainda. Vamos ficar mais um pouquinho e depois vamos mais longe um pouco. Amén. Pero leamos así para estar con ustedes del versículo en Romanos 11 desde el 11. Romanos 11, desde o 11. Y concentrémonos, hermanos, Vamos se concentrar para tener una visión más para nós termos uma profunda y visão mais completa profunda e completa de este misterio. desse mistério. Amén. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios. ¿Está bien? ¿Sí ven lo claro que está? Está vendo? Está claro? Por la transgresión de Israel fuimos salvos. Pela transgressão de Deus fomos salvos. ¿Quieren repetir ese versículo, hermano? Vamos repetir esse versículo. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Sí, su transgresión. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto que, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar a emulação os de meu povo e salvar alguns deles. A mí me llama la atención, hermano, A mim me chama a atenção, ¿por qué Dios escogió a Pablo? por que Deus escolheu Paulo? Porque Dios lo había preparado para este trabajo Deus havia preparado Paulo para esse trabalho desde antes de que naciera. desde antes que ele nascesse. Dios había permitido que él fuese alumno o Deus havia discípulo permitido que fosse aluno ou de discípulo Gamaliel. de Gamaliel. Para ser discípulo de Gamaliel tenían que conocerse la Biblia de memoria, E para ser discípulo de Gamaliel tinha de conhecer a Bíblia de memória, versículo por versículo por versículo. versículo. ¿Por qué tenía que Dios enviar a un sabio a predicar el Evangelio Por que tinha Deus enviar um sábio para pregar o a los Evangelho gentiles? aos gentios? ¿Por qué no podía enviar a cualquier pescador? Por que A los não gentiles. qualquer pregador aos gentios? ¿Cómo es posible que nosotros tengamos un jardín infantil, Como é possível ter um jardim infantil, niños, párvulos, meninos, meninos, y vamos a buscar a un premio Nobel e vamos buscar um prêmio Nobel para que les enseñe el abecedario? ¿Ustedes creen que eso es justo, eso es viable? No. Vocês creem que isso é real? É justo? Cualquier persona le puede enseñar Qualquer pessoa pode ensinar aqueles las meninos letras y los números a letra, os que números, comienzan esos niños. começam dos pequenos. Entonces Pablo fue escogido y Então, enviado Paulo foi escolhido e enviado como apóstol de los gentiles como apóstolo gentios. porque tenía que ser un hombre que conociera Tinha profundamente de conhecer profundamente la palabra de Dios a palavra de Deus. y fue tratado E foi tratado para que además de conocer la palabra para que mais conhecesse a tuviera palavra, revelación del cielo a revelação do céu, de esa palabra e essa palavra, y tuviera conocimiento e tivesse conhecimento, de que él iba a predicar el evangelio queria pregar o Evangelho a las 10 tribus às 10 tribos perdidas perdidas de la casa da casa. de Israel. Él tenía que decirle, Ele tinha de dizer, como dijimos antes, como disseram antes, israelitas, os israelitas, hay salvación para ustedes. há salvação para El vocês. problema se ha solucionado. O problema foi solucionado. Va a haber bodas. Vai haver casamento. Amém. Va a haber bodas. Vai haver casamento. Boa. Va a haber bodas. Vai haver boa. Y ahí estamos nosotros. Aí estamos nós. Bendito el nombre del Señor. Eso es muy grande, hermano. Isso é muito grande. Muy grande. Muito grande. Dice el 15, hermano. O 15. Sí.
Porque se de fato de terem sido eles rejeitados trouxe a reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Amém. Glória ao Senhor. E se foram santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Amém. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo de vera brava, fosses enxertada em meio deles, se tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Amém. Aleluia. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu sustentado, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz é a ti. Amém. Irá, pois, alguns ramos foram quebrados, para que tu fosse enxertado. Foram quebrados. Foram quebrados. Foram enviadas Foram enviados al mundo a ao sufrir mundo, para que nosotros ahora tuviéramos vida. para que nós hoje tivéssemos vida. El Señor nos abre los ojos, O Senhor abre nossos olhos, quita un velo de nosotros tira o véu, para que veamos una realidad. para que venhamos a En realidade. estos tiempos en que se avecina la gloriosa segunda Nesse venida de tempo que Cristo. está se aproximando da vida do Bendito nosso el Jesus. nombre del Señor. Bendito é o nome do Senhor. Vamos, sigue y unos 4 o 5 versículos más. Vamos seguir uns 4 versículos mais. El 20 es. ¿Cuál es el 20? Dirás, pois nos ramos que foram quebrados, Ajá. para que tu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, Por su porém, incredulidad. por sua incredulidade. Recuerden Oseas 4:6. Mi Recuerda. pueblo se Oséias perdió 4:6. por falta de conocimiento. O meu povo se perdeu por falta de conhecimento. No le creyeron a Não Dios. creram em Deus. Se perdió. Se perderam. Siglos de siglos Séculos e séculos perdidos perdidos entre las naciones. entre as nações. Perdieron su identidad. Perderam a sua identidade. Y hoy nosotros E hoje nós nos unimos a nos ellos. unimos a Ya eles. sabemos que tenemos ya una E identidad que também nós temos uma en identidade Cristo em Jesús. Cristo Jesus. Dale. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te soberbeça, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para os que caíram, severidade, mas para contigo, bondade de Deus. Se nela se permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Amén. Pois, Porque si se fosses cortado daqui, por natureza era oliveira brava, contra a natureza enxertada da boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira. miren cómo dice, Aqueles ramos su naturais. propio olivo. Veja, ¿Cuántos más ellos serán injertados en su propio olivo? quanto mais serão enxertados na sua própria Que oliveira, ahora es también nuestro olivo. que agora também é a nossa oliveira. Amén. Porque, no quiero, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Misterio. Mistério. Amén. Este es un misterio. Este é o Es mistério. un misterio que el Señor está revelando. O mistério que o Senhor está revelando. Amén. Para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio com endurecimento em parte de Israel, até que haja entrada a plenitude de Jesus. Assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto porém eles são amados por vossa causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis.
Amén. Gracias, hermanos. Amém. Obrigado, irmãos. Oremos, irmãos, vamos ficar em pé. Soberano Deus, eterno Pai, agradecemos a Ti, Senhor Jesus, pela Tua misericórdia e compaixão. De antemão mesmo, desde a eternidade, Tu pensaste em nós, pela Tua misericórdia e compaixão. Somos agradecidos a Ti. Tenhas misericórdia de nós, Senhor, que possamos compreender bem esse mistério que realmente estava oculto, que agora nos é dado a conhecer. Tenhas compaixão de nós, Senhor, que possamos entender o que Tu queres falar com todos nós. Livra, Senhor Jesus, de estarmos distraídos, de estarmos alheios. Tenha compaixão de nós, Senhor. Nós Te pedimos que abra nossa mente, abra nosso coração, para entender com todos os santos, qual seja a largura, a altura, o comprimento e a profundidade. Amém. Aproveitando, muito obrigado, irmãos, sejam abençoados. Aproveitando a oportunidade,